está para sempre exaltado, para sempre. A paz do Senhor, a igreja, amém? Graças a Deus por essa noite na presença do nosso Deus, amém? Eu quero convidar os irmãos, toda a igreja, aqueles que trouxeram a palavra do Senhor, para que nós possamos meditar aqui numa rápida palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso de número 14, amém? Você que tem a sua Bíblia, abra no capítulo de número 26, e o verso de número 14. Vamos ler o versículo 14, 15, 16. Capítulo 26, versículos 14, 15, 16. Os irmãos que não encontraram, pode olhar aqui, ó, no reto projetor. Você pode ler aqui, ó. O negócio aqui é tremendo. Não tem como você dizer que não leu. Então está aqui para nós lermos, tá bom? Está escrito assim, ó: o preço da traição. Aí o versículo 14 está escrito assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar. Amém? Toma o assento em nome de Jesus. Estamos diante de um trecho bem pequeno da palavra de Deus, que vai ter como personagem principal Judas Iscariotes, que é um personagem muito conhecido por vocês. Esse sendo um dos discípulos e tendo a oportunidade de andar com o Mestre Jesus e ser uma testemunha das palavras que Jesus ensinava, e também testemunha das feituras de suas mãos e dos milagres que Jesus realizava, ele foi uma presa fácil do adversário, porque o inimigo encheu o coração de Judas e conseguiu persuadi-lo para que ele pudesse tomar uma atitude. E qual seria essa atitude que seria tomada por Judas Iscariotes? Ele iria entregar para as autoridades daquela época o mestre. Ele iria facilitar o acesso das autoridades que queriam prender Jesus, para que eles pudessem encontrar Jesus e conduzi-lo à prisão e diante das autoridades para ser julgado como um traidor. Judas, ele foi persuadido pelo adversário a trair alguém que amava ele. Judas foi persuadido a entregar o mestre dele. Ele era um discípulo, ele era um aprendiz de Jesus. E tudo aquilo que os olhos de Judas contemplaram e os ouvidos de Judas ouviram, não foram capazes de convencê-lo a se tornar um discípulo fiel a ele. E o adversário, persuadindo Judas, encheu o coração dele, e ele foi até essas autoridades para negociar o mestre, para negociar o dono da vida, para poder negociar o caminho, para poder negociar a verdade e para poder negociar a vida. Judas, ele estava tão persuadido pelo adversário que ele mal sabia quem era o mestre que estava diante dele. Ele não conseguia enxergar a vida no mestre, ele não conseguia enxergar quem era Jesus, porque o adversário tinha cegado ele. E olha só o que vai acontecer. A palavra de Deus diz que assim ele fez, e o que foi oferecido a ele foi 30 moedas de prata. Então o adversário, soprando no ouvido de Judas, penso eu,
Ele disse: Judas, esse Jesus não pode dar nada para você. Esse Jesus, ele não vai poder garantir a sua estabilidade financeira. Esse Jesus não vai poder te livrar de nada. Daqui a pouco ele vai ser preso e ele vai ser morto. Esse Jesus, ele é alguém que surgiu e ele vai passar. Então Judas foi persuadido pelo adversário e ele conduziu Jesus diante das autoridades e entregou Jesus com um beijo traidor, em troca de algumas moedas, porque o inimigo, ele faz dessa forma. Primeiro ele mostra para as pessoas um caminho que para elas parece excelente. Para Judas, garantir estabilidade financeira parecia ser o melhor caminho naquele momento, porque quem tivesse 30 moedas de prata estaria abastado. Então ele, sendo persuadido, ele trocou o mestre por 30 moedas de prata. Ele entregou na mão das autoridades o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, aquele que estava disposto a entregar a vida por ele, porque ele foi persuadido pelo adversário. Porque o adversário, quando quer tirar uma ovelha do aprisco, quando quer desviar alguém do caminho da verdade, primeiro ele oferece o que tem de melhor. E naquele momento, para Judas, era melhor ter 30 moedas de prata do que ter o Salvador ao seu lado. Naquele momento, aleluia, Judas entendeu ser melhor ter estabilidade financeira do que ser fiel ao seu mestre. E o adversário é assim: primeiro ele mostra o caminho mais excelente, primeiro ele seduz pelas coisas mais preciosas desse mundo, ele oferece os melhores pratos, os melhores quitutes, ele oferece o que tem de melhor na festa aqui. Mas quando você abrir os seus olhos de verdade, você vai ver que tudo isso foi engano, não passou de trapaça. Foi o adversário quem conduziu ao caminho da perdição. Então o que está acontecendo com Judas agora? Ele vai cair em si depois que ele entregou o mestre. E no capítulo de número 27 nós podemos ler as seguintes palavras: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Aí então entra Judas novamente em cena e vai aparecer então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Sabe o que está acontecendo aqui? Aquele homem que traiu, agora ele caiu em si. Ele viu que 30 moedas de prata agora não significavam nada, porque estava diante da morte agora um homem inocente. Estava diante da morte agora Jesus Cristo Nazareno, aquele que iria morrer para perdoar os pecados de Judas. Mas Judas, aleluia, ele vai entregar as moedas, ele vai cair em si. Mas a palavra que aparece aqui como arrependido, ela significa remorso. Judas, ele entregou a moeda de volta a quem pertencia. Ele deu testemunho que Jesus era inocente, mas ele não conseguiu tirar de dentro do coração dele o remorso. E sabe o que aconteceu? Amargurado e angustiado, ele foi e se suicidou. O inimigo primeiro ele oferece algo bom, mas a Bíblia diz que tudo aquilo que o inimigo oferece que parece ser bom agora, o final daquilo é terrível. O inimigo primeiro mostra para a pessoa que não tem problema ela fumar, ela beber, ela se prostituir, ela entrar por um caminho errado. No momento vai ser tudo festa, vai ser tudo alegria. Ele mostra primeiro os prazeres, mas ele não fala das consequências. Primeiro ele instiga a pessoa a encher o pulmão dela de fumaça de um cigarro tóxico, mas não revela para ela que aquilo pode trazer um câncer. É mais ou menos isso que ele faz na vida daqueles que ele quer enganar. Primeiro ele mostra um caminho que parece ser excelente, para no final ele conduzir todos ao inferno. Judas teve a oportunidade de se aproveitar da graça e do amor de Jesus, e arrependido de verdade, pedir perdão ao mestre.
Mas ele não conseguiu fazer isso. Ele estava cheio de amargura e remorso. E o remorso conduziu ele para onde? Para o suicídio. Então, quando o inimigo colocar algum prato em nossa frente, quando o inimigo tentar te seduzir de alguma maneira para você deixar tudo isso aqui, para você desprezar o amor de Deus, para você pecar contra a justiça, para você desprezar a morte de Jesus na cruz, então você vai se lembrar dessa palavra que não vale a pena. Não vale a pena trocar o Filho de Deus por nada. Não vale a pena trocar o Filho de Deus por nenhum prato do maligno. Por mais, aleluia, precioso que ele seja, por mais atrativo que ele seja, não vale a pena, aleluia, entregar o Filho de Deus por algo, aleluia, que é efêmero, que é passageiro, aleluia, que desaparece. Nós temos que ser fiel a Deus até a morte. Nós temos que ser fiel, aleluia, à obra restauradora de Jesus Cristo. E nós temos que abraçar a redenção, nós temos que abraçar o perdão. Se você entrou aqui nessa noite, você precisa do perdão, você precisa de restauração, de regeneração. Jesus Cristo está aqui de braços abertos para você nessa noite. Jesus Cristo te perdoa. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu. O que não pode ter no teu coração é remorso, não pode ter angústia, não pode ter desespero. Desespero levou Judas para o suicídio. Mas precisa ter nessa noite arrependimento. Se você se arrepender, então Jesus Cristo está de braços abertos e perdoar todos os seus pecados e te conduzir pelo novo e vivo caminho para a glória do Deus Pai. Amém? Aplauda o Senhor com bastante alegria.